Oi pessoal, na aula de hoje falaremos sobre proposta de intervenção nota 1000. É uma aula específica para o Enem, pois lá no Enem a gente sabe que a proposta de intervenção é uma competência obrigatória, é a competência 5. Então a gente tem que apresentar essa proposta para garantir 200 pontos na competência 5. A proposta de intervenção é, na verdade, uma solução para o problema. O Enem cobra esse item que é avaliado numa competência específica. Antes da gente passar para os elementos obrigatórios, vou falar uma coisa aqui que até cabe na competência 3, mas que ela também interfere na competência 5, que é o seguinte: todo o tema do Enem traz um problema social que existe no Brasil. Por mais que não esteja claro que há um problema, todo o tema do Enem aborda um problema. Tem aula aqui sobre isso. Então, o que você vai fazer na proposta de intervenção? Você vai solucionar o problema que você argumentou anteriormente. Tá? Então, por isso é muito importante sempre apresentar um problema, porque você vai ter que solucioná-lo depois, você tem que apresentar uma proposta que pelo menos amenize esse problema. E quais são os elementos obrigatórios? Vamos lá, temos o agente, a ação, modo, efeito e detalhamento. Então, são 5 elementos obrigatórios, cada elementozinho desse vale 40 pontos. Vamos lá, pelo primeiro. Quem é o agente? É quem vai executar a ação. Pode ser um ou mais. Você é livre para usar o governo, estado, secretarias, ministérios, ONGs, instituições, mas sempre com agentes reconhecidos. Ou seja, não adianta falar, a diretora da escola tal tem que fazer isso. Não, gente, tem que ser agentes reconhecidos, tá? Não adianta falar que seu vizinho tem que limpar a calçada, que a sua mãe, sei lá, tem que te dar alguma coisa. Não, tem que ser agente reconhecido. Atenção, evite agentes como alguém, ninguém, você, uns, outros, ou seja, agentes que o leitor não consegue identificar. Isso se caracteriza como agente nulo, inválido. Assim você não garante o ponto do agente, ou seja, você perde 40 pontos na competência 5. Tá? Porque são agentes muito amplos. Quem é alguém? Pode ser qualquer pessoa, a gente não sabe quem é alguém. Pode ser uma instituição, como pode ser um vizinho. Então não use agentes muito amplos, muito vagos. Próximo, a ação. O que será feito na prática? Então, o que aquele agente que a gente acabou de falar vai fazer? Sempre com ações na afirmativa, evite negativas. Por exemplo, não deve ser feito tal coisa, não se deve jogar lixo no chão, não devemos julgar uma pessoa. Nunca ações negativas, tá bom? Atenção, atenção. Priorize ações reais, concretas. Por exemplo, criar leis, aumentar penas, criar institutos, ensinar alguma coisa em sala de aula, contratar profissionais, abrir mais hospitais, etc. Evite ações no plano das ideias. Como assim? Conscientizar, pensar, procurar melhor, agir, fazer alguma coisa, porque essas são ações inválidas. O conscientizar é muito complexo, porque tem ano que o Enem aceita, dependendo do tema, e tem ano que ele não aceita. Então, por via das dúvidas, não use conscientizar, tudo bem? Porque pode ser um tema que não cabe essa ação de conscientizar, então é melhor não usar. Modo. O modo é um dos elementos que as pessoas mais têm dificuldade de poder escrever. É como será realizada a ação. Uma dica muito importante, sempre use por meio de, através de, por intermédio de, mediante ou a partir de. Sempre use essas expressões, sempre mesmo, porque tem gente que acaba usando no gerúndio. Por exemplo, cabe ao governo federal investir em hospitais, disponibilizando no SUS, blá blá blá. Ou seja, a gente tem aqui disponibilizando, ou seja, está no gerúndio. O que pode acontecer aqui, como não está claro, o corretor pode não considerar como modo, ele pode considerar como detalhamento. E aí pode ter um problema, porque se tiver um outro detalhamento, só vai ser contabilizado uma vez. Por isso, não usa o gerúndio, tá? Prioriza usar essas expressões. Por meio de, através de, por intermédio, mediante, a partir de. Sempre procure ser bem claro na sua redação para não perder ponto depois. Efeito é a finalidade, ou seja, o objetivo de toda aquela ação. Pergunte-se qual o resultado dessa ação, para que ela serve. Exemplo, para que o problema não continue, a fim de construir um país melhor. Então, é sempre o objetivo daquela ação. E detalhamento. É uma informação a mais de um dos elementos que eu acabei de falar. Tá? Olha o exemplo. O Ministério da Educação, órgão responsável pela educação do país, deve. Ou seja, essa parte do órgão responsável pela educação do país está explicando, está detalhando quem é o Ministério da Educação. Atenção! Quando for detalhar a ação, opte por apresentar uma justificativa ou um exemplo. Gente, isso daqui é uma atualização do Enem, muito, muito importante. Olha só esse exemplo. O MEC deve criar escolas que tenham a disciplina cidadania. O MEC deve criar palestras nas escolas. Esses são exemplos do que não se deve fazer. O que nós temos aqui? O MEC deve criar escolas que tenham a disciplina cidadania. O Enem agora, ele entende que essa parte que está em amarelo é uma continuação da ação. Então, às vezes, você está achando que está detalhando? Não, ainda é ação, então não vai ser contabilizado como detalhamento. E advérbio de lugar, ali, ó, no segundo exemplo, o MEC deve criar palestras nas escolas, né? Onde serão essas palestras? Nas escolas. Mas isso não é mais considerado como um detalhamento, ainda faz parte da ação. Então, como que vocês podem fazer para detalhar a ação? Vamos seguir agora. O MEC deve criar palestras nas escolas, pois os jovens são mais ativos na internet. Então, temos uma explicação aí que está em verde.
por meio das redes sociais, como Facebook e Instagram. Então, aí onde está em rosa, nós temos um exemplo de quais são as redes sociais. Então estou detalhando o modo. E por último, a fim de que todos se conscientizem. Assim, o país poderá evoluir. Então, ali eu tenho um detalhamento do efeito. Temos uma consequência do efeito. E uma coisa muito importante sobre o detalhamento do efeito às vezes a gente coloca dois efeitos achando que a gente vai contabilizar como detalhamento. Por exemplo, a fim de que todos se conscientizem e que o país evolua. Então, esse e que país evolua não é um detalhamento, é um outro efeito, porque nós ligamos com o conectivo e. O e significa o quê, gente? É adição, não é? Nesse caso aqui ele está adicionando, então aqui a gente está adicionando um efeito. E isso não é um detalhamento. O detalhamento é uma informação a mais. Por isso priorizem por assim, logo, por conseguinte, porque a gente entende, né? Os corretores entendem que isso é uma consequência da finalidade, ou seja, é um detalhamento, é uma informação a mais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Comentem, compartilhem com seus amigos. E não esqueçam de comentar aí quais são os próximos conteúdos que vocês esperam ver aqui. Até a próxima.